E aí, pessoal do canal, vamos lá, seguindo a nossa série de endometriose, a gente vai falar hoje sobre, se eu não me engano, é o nosso quarto vídeo aí da nossa série, e a gente levantou ali as principais perguntas que as pessoas têm de endometriose. Então, se você não está assistindo a série, pausa, assiste os primeiros vídeos, a gente fala de diagnóstico, a gente fala de uma série de coisas. E hoje é o vídeo para falar quando que eu preciso operar, quais que são as principais indicações de cirurgia. Doutor, eu fiz um exame, deu endometriose, eu tenho dor, eu vou precisar operar? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma série de coisas de quando a gente precisa aí tratar cirurgicamente, por cirurgia, a endometriose. Beleza? Então, puxa a vinheta. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa é assim, os tratamentos de endometriose. A endometriose é uma doença benigna que precisa de cirurgia em algumas situações. Esse tecido que cresce ali fora do útero causa uma série de inflamações e às vezes muita aderência. Então hoje a gente vai trazer aqui alguns pontos por que a gente deve indicar uma cirurgia. É claro que depende muito da relação médico-paciente, depende muito de como a paciente está. Então não é ali uma única coisa que você vai discutir com o seu médico. Mas a gente vai pegar a literatura médica e vai elencar alguns pontos, inclusive usando as publicações que a gente levantou, algumas publicações que eu tenho ali de quando indicar cirurgia para os pacientes que têm endometriose, tá bom? Bom, a primeira coisa, pessoal, é a falha do tratamento clínico. Então, a endometriose é uma doença benigna, que basicamente causa dor e pode causar dificuldade para engravidar, causa infertilidade, ou pode ou não causar dor. E a paciente, quando quer engravidar, na maioria das vezes você não pode usar nenhum tipo de hormônio para bloquear a menstruação da paciente, porque a paciente tem que ovular e quer engravidar. Mas quando a paciente não quer engravidar, a paciente tem muita dor e não tem desejo reprodutivo, você sempre vai optar por um tratamento clínico antes para a paciente. Uso de hormônios, alguns remédios para tratar dor, porque se a paciente ficar bem com esse tipo de tratamento, você não precisa mexer na doença ali de antemão, na maioria das vezes. Principalmente quando as pacientes não querem engravidar. Então põe isso na cabeça. Algumas pacientes já estão grávidas, elas merecem um tratamento clínico para melhorar da doença. Agora, algumas pacientes podem começar o tratamento clínico e não melhorar da dor. Esse é o que a gente chama de falha de tratamento clínico. Ela fala, Luiz, eu estou tomando remédio, eu parei a menstruação, mudei o remédio e assim eu continuo com dor pélvica, isso me atrapalha demais. O que eu faço? Nesses casos a cirurgia tem um grande benefício, tá bom? Vamos lá, segunda situação, existem alguns locais de doença, alguns locais de endometriose que merecem um tratamento cirúrgico, né? Até por alguns riscos. E nessas situações a gente realmente fala que a paciente precisa fazer uma cirurgia. Quais são eles, Luiz? Quando a paciente tem um endometrioma de ovário, né? O ovário ele é muito grande. A gente sempre tem medo que pode ser um câncer de ovário, tem algum local ali de alguma complicação maligna da endometriose. Então, a literatura muda um pouco, mas a gente considera acima de 4 centímetros já uma boa indicação de cirurgia. Um outro ponto é a endometriose de ureter. Então, basicamente o rim, ele tem um canudinho ali que vai do rim, né, que é na parte posterior aqui do corpo, passa pela parte pélvica ali, vai lá na bexiga. Existem algumas doenças de endometriose que estão em cima desse canalzinho chamado de ureter. Então, as lesões que têm problema ou risco de obstruir o ureter, normalmente a gente também acaba indicando a cirurgia, tá bom? Pessoal, uma quarta indicação de cirurgia, quando existe endometriose de intestino e esse estrangulamento dá algum sintoma para a paciente, principalmente na hora ali de usar o intestino e evacuar, ou se ela tem uma obstrução acima de 30 centímetros, 35 centímetros, na verdade 35%, 40% da alça intestinal, dependendo da literatura, você já também começa a ter uma indicação clara de cirurgia, tá bom? Então, complicações de ureter, complicações de intestino, as complicações de ovário. Um quinto ponto, a endometriose de apêndice. O apêndice, quando está comprometido, ele também deve ser tomado cuidado ali, né? Você deve ter todo o cuidado no mundo para operar. Então, toda vez que você encontrar endometriose de apêndice, a literatura mostra que o risco também de ser carcinoide de apêndice aumenta muito. Então, merece cirurgia. Então, a endometriose de apêndice é uma outra delas, tá bom? Pessoal, quando a paciente já fez tratamentos de reprodução humana, ou quando ela vai fazer algum tratamento para engravidar, e você sabe que ela tem endometriose, não é obrigatório operar no primeiro tratamento, você vai discutir um pouco com a paciente. Mas caso a paciente tenha falha de tratamento anterior, ela transfere embrião bonito, muitas vezes até embrião geneticamente normal, e ela não engravida, essa paciente merece a cirurgia, até para continuar com os tratamentos de fertilização
em seguida. Então, na falha de tratamento clínico também, a gente deve acabar fazendo cirurgia, tá bom? E basicamente a paciente que tem algum comprometimento de algum órgão bem importante, e uma das últimas grandes indicações ali na progressão da doença. Então imagina que você fez uma ressonância, você fez um ultrassom com preparo de intestino, e a paciente tem ali alguns focos de endometriose, e depois de um tempo você repete o ultrassom depois de 6 meses, 1 ano, e a endometriose progrediu muito. Então nas progressões de doença, você deve ali tratar a lesão de uma forma bem adequada para o paciente não ter complicações da evolução da doença, tá bom? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Queria que vocês assistissem a série toda, né? Acompanha todos os vídeos aí do canal. Se vocês gostaram do conteúdo, dá um like e não deixa de comentar se você tem endometriose, se você não tem endometriose, como é que você está tratando, como é que foi a evolução da sua doença. E pessoal, presta bastante atenção nos slides, nos nossos vídeos anteriores, porque são vídeos que falam do diagnóstico, quando pensar na doença, nos sintomas, são bem importantes também. Valeu pessoal, um abraço, até o próximo vídeo.